Glória a Deus, povo de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, um domingo de Santa Ceia. Vamos ceiar com o Senhor. Então, prepare seu cálice, prepare seu pão para nós ceiarmos com Deus. E que Deus venha falar tremendamente com você e ao seu coração. Antes de nós iniciarmos, eu quero que você faça uma pequena oração. Faça uma oração falando: Deus, fale ao meu coração. Eu quero estar com o coração quebrantado. Um coração, Pai, transforme ele em carne. Se você chegou aqui, às vezes, com o coração já duro, como de pedra, peça para Deus, fala: Deus, transforme o meu coração em um coração de carne, para que eu venha ter uma experiência com o Senhor diferente, um relacionamento hoje com o Senhor diferente. Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir a Tua palavra, que é o que nós iremos fazer hoje. Então, feche seus olhos por um instante, vamos orar. Senhor Jesus, ó Pai, eu quero, Pai, que o Senhor possa me usar, Pai, como canal de bênção para ministrar para o Teu povo a Tua palavra. Pai, que no nome do Senhor Jesus, Pai, que eles possam estar atentos, Pai, para ouvir a Tua palavra. Que eles venham pegar a Bíblia deles para examinar juntos, para nós tivermos, para nós termos uma intimidade com o Senhor, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Parabenizar todos vocês que são pais, começar por isso. Que Deus abençoe sua vida tremendamente. Que você seja exemplo para a sua família. Que você seja o alicerce para ajudar todos eles e tendo a intimidade com Deus. Que junto de Deus, que é realmente a base de tudo. Então nós precisamos entender isso. Que com Deus iremos viver e ter várias adversidades na nossa vida, claro, mas nós vamos viver uma vida longa e plena diante do Senhor. Uma vida maravilhosa diante do Senhor. Como vocês podem ver, eu estou falando um pouco embolado, estou com aftas aqui na boca. Está difícil de eu estar comunicando por causa da dor. Mas nunca deixarei de levar o Evangelho, de anunciar o Evangelho para todos. Pregai o Evangelho em todo tempo. É isso que é importante. E hoje o tema da pregação é bonança. A bonança do Senhor. Aleluia. E é um tema maravilhoso que Deus me deu no decorrer dessa semana, através da última pregação. Eu já vim dela para trazer essa pregação para os dias de hoje, sobre esse culto de Santa Ceia. Então prepare seu suco de uva, prepare o seu pão, não deixe de cearmos com Deus, de trazer à memória quem foi e quem é Cristo Jesus para nós. O nosso grande eu sou, o Todo-Poderoso. Amém? Então pega a Bíblia de vocês, Lucas capítulo 8, o tema é a bonança. Aleluia. Lucas 8, o versículo é o 22, e lá fala assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, pereceremos. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até aos ventos e à água manda, e lhe obedecem? Aleluia! Glória a Deus! Aqui nós começamos a entender o nosso Deus. Aqui é Jesus mostrando para os seus discípulos que Ele é o próprio Deus, que nem está em Filipenses 3. O nosso Deus é um Deus trino. Nós temos que entender isso. Muitas pessoas vivem no Evangelho, mas nem todas elas conhecem a Trindade de Deus de uma maneira simples. Aqui nós vamos ver novamente
que Deus, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ele cessa o vento, ele cessa as águas. E os discípulos ficam maravilhados. Eles começam a falar: quem é esse que até os ventos e as águas lhe obedecem? Aqui nós conseguimos entender que esse Deus, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, são os três Deus, um só. Vou trazer uma explicação bem fácil para vocês entenderem isso. Na nossa vida, nós temos o tempo, correto? O tempo ele é dividido em algumas formas. Presente, o que nós estamos fazendo hoje, o que você está aí me vendo. O futuro, que é a partir do momento que você vai receber essa ministração e vai conseguir viver para buscar essa bonança através da palavra de Deus, o que Ele nos ensina. Então nós vamos o quê? O presente que você está me vendo, o futuro que você vai fazer e o passado, que muitas das vezes vai ser experiências boas e ruins, as quais você vão ser edificados e as quais você vão ter que abandonar. Esse é o nosso Deus Trino. O tempo, ele pode ser dito de três formas: passado, presente e futuro. Mas ambos são ditos como tempo. Esse é o nosso Deus. Quando Jesus está na cruz, ele fala que ele deixaria conosco o quê? O nosso Consolador. Quem que seria esse Consolador? É o Espírito Santo de Deus. Por isso que esse Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Eu, em uma outra pregação, já expliquei sobre isso, sobre ter o Espírito Santo. Você fazer uma oração entregando a sua vida a Ele, falando: Espírito Santo de Deus, mora em minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero ter uma vida em santidade com o Senhor. E o Espírito Santo, ele vai querer habitar em você. E assim que começa a conversão de todos nós, para nós termos uma intimidade com Deus, a termos nós ir ao batismo e receber, de fato, o selo do Filho de Deus, de nós nos tornarmos Filho de Deus. Por isso que nós precisamos entender isso, que esse Deus Todo-Poderoso, que faz maravilhas em nosso viver. Então, como nós vemos aqui no texto, aqueles discípulos, eles passaram por uma tempestade no qual eles tiveram medo, mas logo eles acordaram o seu mestre, e o seu mestre perguntou para eles: vocês são homens de pequena fé. Olha, eram os seus discípulos, eram as pessoas que estavam ali, muito próximas dele. E eles ficavam assim, com medo de uma tempestade, sendo que eles poderiam ter pedido diretamente ao Pai. E eles foram e chamaram a Cristo. Isso é maravilhoso, porque aqui nós vemos uma atitude, que nem eu estava preparando essa palavra, que nós vemos uma atitude de quê? De imaturidade no relacionamento. De você ainda não acreditar no que Deus pode fazer na sua vida. Eles já tinham visto milagres e milagres, maravilhas e maravilhas. Eles podiam ser ousados, que nem Cristo fazia nos 5 pães e 2 peixinhos. Graças te dou, Pai, e multiplicou os seus pães. Dá graças ao Pai naquele período, porque Jesus estava com ele. Mas Jesus queria que os seus discípulos tivessem essa ousadia de viver assim com ele, para que orassem e vivessem experiências maravilhosas diante dele. E em Mateus 11, abre o livro de vocês, Mateus 11. Mateus 11, vamos ler o versículo 28 e 30. Aleluia. E lá vai dizer assim, ó: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas.
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Essa passagem aqui é uma das que eu me identifico muito, porque no decorrer da nossa caminhada com Cristo, nós, muitas vezes, trazemos fardos que não precisaríamos. Muitas vezes nós pegamos bagagens do nosso passado, colocamos aqui e não queremos largá-las. E aqui Jesus, ele diz isso para nós. Às vezes a caminhada da gente vai ficar cansada por causa disso. Às vezes você vai se sentir oprimido por causa disso. Eu mesmo, essa semana eu estava falando com algumas pessoas, e uma das coisas que as pessoas mais ficam oprimidas é quando elas começam a se comparar com as outras. É quando elas começam a querer viver uma vida que ela não tem e se espelha na outra. De uma maneira que a vida dela ali que é certa, a vida dela ali que é correta. E ela começa a almejar aquilo ali como se fosse tudo para ela. Eu preciso viver dessa maneira, eu preciso estar assim. Não. Você precisa simplesmente entender a vontade de Deus para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Imagina você conseguir viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não vai ficar oprimido. Você não vai ter depressão. Porque você vai entender o seu propósito. Não vai ter tristeza. Há tristezas dessas nos quais dos dias atuais, muitos são porque as pessoas se comparam demais com as pessoas. As pessoas, elas querem se comparar, falar, eu preciso ser igual a ele. Ele é diferente. Não, não pense assim, meu querido. Entenda, Deus tem um propósito para cada um de nós. Às vezes aquela pessoa que você acha que por ela ter grande fama, grande status, poder aquisitivo, coisas que às vezes você se vislumbra. Se eu tivesse um carro do ano, se eu tivesse uma mansão. Não, não pense assim. Pense que você vive o propósito de Deus. Você vivendo o propósito de Deus, você vai ver, você tem tudo. Você tem o próprio Cristo com você, ao seu lado. Ele vai caminhar com você. Você não vai ser oprimido. Você não vai viver em depressão, em tristeza. Você vai viver uma vida plena com o Senhor. Por isso que aqui fala novamente, versículo 28. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Para nós vivermos a bonança de Deus, precisamos entender isso. Que Deus vai nos aliviar de todas essas coisas que muitas das vezes nos oprimem. Por isso que nós precisamos entender isso. E aqui ele vai dizer ainda sobre o jugo dele. O jugo dele é o jugo que era usado nos bois para arear a terra, para deixar a terra preparada para vir uma semente. O jugo que era usado nas fazendas para levar uma determinada carga. Aqui em Minas Gerais eu já vi algumas roças que ainda usam o jugo para subir uma madeira, para começar a fazer uma cerca. Por exemplo, vai levar 100 estacas de 1,80 m para um determinado murro. Vai juntar, no caso, 2 bois, vai colocar o jugo. O que é o jugo que eu estou falando para vocês? Você sabe? O jugo é aquela madeira que vai acima dos bois, junto à carroça que vem atrás, para que o peso se divide em ambos, para que nenhum faça força desigual. E aqui Cristo fala isso comigo e com você. Tomai vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando você está ao lado da pessoa, você vai aprender o quê? Tudo dela. Tudo dela. Você vai caminhar ao lado dela. Então você vai começar a aprender quem que é esse Senhor Jesus. Qual é a sua sabedoria? O quanto você vai amar as pessoas como a si mesmo. E encontraremos descanso para as vossas almas. Porque o jugo é suave
e o fardo é leve. O fardo, muitas das vezes, nós colocamos coisas que não é para nós levarmos. Por isso que nós precisamos entender que se isso não provém de Deus, precisamos descartar. Se isso não te traz paz, precisamos descartar. As pessoas nos dias atuais, elas têm medo, muitas das vezes, de excluir uma pessoa ali que ela vê que ela está tendo inveja da outra. Isso acontece. Por causa do quê? De você querer tanto ter a vida que aquela pessoa tem. Exclui o perfil dela. Para você pensar diferente. Para você não ficar deprimido, oprimido. É necessário que Cristo cresça em nós. Nós precisamos nos espelhar em Cristo, na palavra de Deus. Precisamos entender isso, que se Cristo é o nosso exemplo máximo, nós não precisamos de mais nenhum outro. E eu quero trazer aqui com vocês também, em Jeremias 29. Abre a Bíblia de vocês, Jeremias 29. Jeremias 29. E o versículo vai ser o 13. Vamos ler o 12 e o 13, por favor. Então fala assim, ó. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Aleluia. Aqui nós vamos ver claramente. É isso que é a bonança de Deus. Quando nós entendermos que se nós orarmos a Deus, Ele vai nos ouvir. Se nós clamarmos a Deus, Deus, vem aqui na minha casa, opera em nossa família, o teu milagre, Pai, Ele irá. E oremos e Ele vai nos ouvir. E buscar-me-eis e me achareis quando buscarem de todo o coração. Esse todo o coração é o que eu estava acabando de dizer aqui. Do fardo e o coração cabe o que? Muitas das vezes, esses ídolos. Os ídolos no qual nós achamos que eles nos ouvem. Ídolos no qual nós pensamos, um exemplo, um jogador muito famoso do Brasil, o Neymar da vida. O cara segue o Neymar, comenta, manda mensagem pro cara. E ele busca tentar ter um relacionamento com uma pessoa que muitas das vezes está distante. E esquece que nós temos o Todo-Poderoso, o dono de tudo, que o vento e o mar lhe obedecem. Olha o Todo-Poderoso no qual nós podemos ter intimidade com Ele. E muitas das vezes a gente se perde por causa do nosso coração, de buscar ídolos, buscar ser fãs de pessoas, buscar uma idolatria em coisas fúteis da vida, em uma imagem, em um cantor, em um jogador, em um político, e trazemos aquilo ali tudo. Essa é a nossa esperança. Se um dia eu ver ele, se um dia eu ver ela. Não. Seu coração tem que estar firmado em Cristo Jesus, o autor e consumador das nossas vidas. É Ele que dita as regras das nossas vidas. Então que nós venhamos entender isso. Venhamos entender que a bonança de Deus só vai chegar para nós quando o nosso coração, quando nós entendermos que o nosso fardo tem que ficar para trás e andarmos juntos com o jugo. O jugo, andarmos juntos com Deus. Buscarmos relacionamentos com Deus. Até experimentarmos os milagres, as maravilhas dele em nossas vidas. Que nós possamos entender isso nessa noite. Amém? Quero agora cear com vocês. Pegue seu cálice, seu pão. Vamos cear. Vou pegar um pedaço grande aqui para fazer o vídeo, mas irei comer um pequeno que tá difícil, viu, pessoal? Até é complicado.
Feche seus olhos. Senhor Jesus, ó Pai, te damos graças, Pai. Louvor, Pai, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Pai, nós recordamos, Pai, o que o Senhor fez por nós. Aquela morte de cruz, Pai, no qual o Senhor morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, Pai, por amor de nós, Pai. Pai, que os meus irmãos, Pai, estejam em comunhão juntos, Pai, em Cristo Jesus, Pai, irmãos na fé, Pai, para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai. Pai, te entrego a minha casa, a minha família, tudo que sou, tudo que tenho, todos os meus sonhos e planos que venham a ser os seus, Pai. Te damos graças, Pai. E trazendo à memória o corpo de Cristo e o teu sangue precioso, nós comamos e bebemos do cálice. Fique à vontade, coma do pão e beba do cálice. Aleluia! Glória a Deus, te louvamos, Jesus. Tu és bom em todo tempo, Pai. Nós te louvamos, te damos glória, Pai. Tu és maravilhoso. Renovamos, Pai, a nossa aliança contigo, perpétua, Pai. Obrigado, Pai, pela tua cruz, Pai. Obrigado, Pai. E pessoal, olha o presente que eu tenho aqui também dos Felizes Dias dos Pais. Olha que legal, minha filha fez pra mim. Olha, já tá até fora do plástico. Aqui, ó. Ela fez um bonequinho. É eu indo trabalhar, né, filha? Que eu vou trabalhar, sou barbeira e tudo de preto, com cinto. Helena também, muito obrigado, viu, filha? Você é demais. Obrigado mesmo. O outro campeão aqui tá dormindo. Então, um feliz Dia dos Pais para todos vocês também. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, trazendo força, ânimo, vigor, garra. Vamos cuidar da nossa família como homens valentes, corajosos e vivendo a bonança de Deus. Que Deus te abençoe.